Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Nossa vida está na Tua presença. Por mais que tenhamos experiência, talento, por mais, ó Deus, que tenhamos ferramentas, a nossa dependência está no Senhor, está na Tua força e no Teu poder. Cuida da nossa casa, Senhor. Cuida da nossa família, cuida dos nossos projetos, guarda o nosso entorno. E nós cancelamos agora, no nome de Jesus, toda a contrariedade, toda a inveja, toda a maldade, todo olhar de raiva, de ódio, daquilo direcionado contra nós, que por 7 caminhos batem retirada. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa que tem adversidades e que tem adversários. Oramos para que o Senhor traga a promessa do Salmos 23 sobre a vida dela. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Meu Deus, a injustiça está diante de Ti, a inveja está diante de Ti, a maldade está diante de Ti, a fofoca, a intriga, a confusão, tudo aquilo, Senhor, direcionado a essa pessoa está diante de Ti agora. E nós pedimos justiça do Senhor. Pedimos a intervenção do Senhor, dá livramento, Pai, a essa vida, dá livramento a essa casa. Nós levantamos agora o nome do Senhor nessa oração. Sim, invocamos o nome de Jesus Cristo, o nome poderoso, incrível, maravilhoso de Jesus Cristo, e pedimos a justiça de Deus. Jesus é o juiz de toda a terra. Confiamos nele. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, e tudo que estiver ligado a nós, nós pedimos que a mão protetora, poderosa do nosso Deus esteja. Meu Deus, coloca a mão sobre essa empresa, coloca a mão sobre essa casa, sobre essa família, coloca a mão sobre esse ambiente que essa pessoa está e dá vitória a ela. Também oro, Pai, por todo aquele que tem sido alvejado no mundo espiritual, que tem sido atacado, que tem enfrentado desafios e oposições. Fortalece essa pessoa, meu Pai. Nós te pedimos a unção fortalecedora. Você que está aí em oração comigo, comece a orar e diga: Senhor, me dá essa unção fortalecedora, me dá essa força divina, me dá essa capacidade de resistir, de ser resiliente, de ter força para continuar. Peça forças ao alto. Peça forças a Deus, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do Teu poder e do Teu favor sobre essa pessoa. E profetizamos que outubro de 2026 será um mês onde não nos faltará força, não nos faltará vitória, não nos faltará a justiça e nem o favor de Deus. Consagramos a Ti outubro de 2026 e pedimos Tua mão, Senhor, sobre este mês de outubro de 2026. Eu oro também em favor da família, Pai. Eu oro em favor dos casais e eu peço Tua bênção, peço Tua proteção. Senhor, tira o cansaço que essa pessoa sente, tira o desânimo que ela sente, tire, Senhor, o medo que ela sente. E no nome de Jesus nós cremos no que está escrito em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, ó Deus, é o Senhor quem nos fortalece. Podemos avançar porque o Senhor nos fortalece. Podemos continuar porque o Senhor nos fortalece. Podemos permanecer em pé porque o Senhor nos fortalece. Sim, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo na oração da noite. Não sei como é que foi o seu dia. Se foi bem, glória a Deus. Se não foi bem, Deus vai cuidar disso. Amém. Deus vai cuidar disso. Em nome de Jesus. Você chegou aqui para receber uma palavra de Deus.
Você chegou aqui para receber um ânimo do Senhor, você chegou aqui para receber um respaldo do céu, e é isso que você vai receber. E olha só, eu quero começar aqui essa oração com um testemunho para a glória de Deus. O testemunho que eu recebi foi da Tatiele, que nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu assim: em setembro do ano passado descobri um problema muito sério na região pélvica. Os exames mostravam que eu teria que tirar as trompas e os ovários, porque estavam todos comprometidos. E meu maior sonho sempre foi ser mãe. Mesmo assim, continuei acompanhando as lives do Salmo 91 de manhã e à tarde, orando e pedindo que Deus tocasse na minha região pélvica. Hoje fiz um ultrassom e descobri que estou curada. Agradeço a Deus pela cura e pelas orações junto com você e creio que vou viver também o meu tão sonhado positivo. Amém. Que Deus te abençoe, Tatiele. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que opera milagres. Jesus é o nome dele, Jesus. Amém. Ele é Deus que pode mudar a tua vida. Por isso eu quero orar por cada pessoa que está doente aí. Tá? Quero fazer essa oração agora. Sinto que devo fazer isso agora. Vou orar no final, mas quero fazer essa oração agora por cura. E quero pedir para você, envie essa oração para pelo menos 10 pessoas. Se você lembrar de alguém que está doente, alguém que está enfrentando um desafio na sua saúde, ou está com um familiar na CTI, no hospital, manda essa oração para essa pessoa. Compartilhe no mínimo para 10 pessoas. E se puder mandar para 1.000, para 2.000, manda aí, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você está fazendo uma coisa boa ao compartilhar. Então, no mínimo 10, em nome de Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar junto, em nome de Jesus. Eu sinto de fazer essa oração agora pela saúde, eu vou fazer isso. Senhor, nós oramos pela cura total de todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente. Que essa pessoa seja curada agora. Oramos pela cura total e completa dela. E declaramos que esse mal não pode prevalecer. Esse mal não pode prevalecer. Seja uma doença física, seja uma ação espiritual, seja o mal que mandaram contra ela, seja o que for, sai no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos por cura total, oramos por milagre, oramos por maravilhas, oramos por intervenção agora, no nome de Jesus Cristo. Sê tocado agora, toque-os, Jesus, toque-os, envolva-os com a tua presença. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. É uma palavra de Deus que vai te abençoar. Tem 2 passos essenciais para sempre colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o primeiro passo é sempre começar o dia buscando a face de Deus. O nosso dia é extremamente concorrido. Tem muitas coisas para fazermos, tem muitas coisas para resolvermos, tem muita coisa que precisa da nossa atenção. E sabemos que quem tem responsabilidade tem que lidar com isso. Agora, a prioridade importa. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. A nós cabe apenas buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. Ou seja, buscar a Deus e fazer o que é certo. E Deus vai acrescentar na nossa vida. Ele vai acrescentar tudo, absolutamente tudo que precisamos. Começar o dia buscando a face de Deus não é uma rotina, é uma declaração de dependência. Você sabe que isso foi uma das coisas que eu aprendi no jejum de Josafá. Quando estamos em jejum, nós temos que declarar a nossa dependência de Deus. Temos que jejuar para declarar a nossa dependência, que somos totalmente dependentes do Senhor. Às vezes, achamos que sabemos demais, que já sabemos como fazer, que já sabemos como movimentar as coisas. E o jejum de Josafá
Eu tenho falado muito desse jejum porque foi um jejum importante que eu fiz. Esse jejum, ele fala da dependência total de Deus. Ou seja, você não pede muito a Deus, você só diz que você é dependente dele. E é isso que nós precisamos fazer em nossas orações. Senhor, eu sou dependente de Ti. Tu conhece meu coração. É isso que você tem que dizer para Deus. Porque o nosso ego fala muito, o nosso orgulho fala muito, as nossas habilidades que nós nascemos e habilidades que nos foram concedidas por Deus, elas falam muito. E muitas vezes você se acha a pessoa capaz. Você se acha aquele que sabe fazer. Tem gente que diz, não, eu sei fazer dinheiro. Não, eu sei fazer isso. Eu sei resolver. Ei, dependência de Deus. Quando você ora pela manhã, é isso que você está dizendo, Senhor. Sou dependente de Ti. Dependente. Aqui o Senhor encontrou um homem dependente de Ti. Aqui o Senhor encontrou uma mulher dependente de Ti. É assim que você tem que orar. Dependência de Deus. É reconhecer que sem a sua direção podemos até nos mover, mas não progrediremos. Deus não quer que você apenas se mova. Deus quer que você progrida. E você só vai progredir se você estiver debaixo de uma direção de Deus. E quando acordamos pela manhã, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, tem coisas, gente, que tem que ser o primeiro para Deus. Deus tem que ter o primeiro de tudo na nossa vida, o primeiro do tempo, o primeiro das finanças, o primeiro, sabe, da nossa casa, o primeiro do nosso trabalho. Deus tem que ter o primeiro da nossa vida. É por isso que o culto de domingo pela manhã, para mim, é tão significativo. Porque é você começar o dia, sabe? Você começar o dia e você já começa em entrega a Deus. Isso é prioridade. Pensa comigo, o primeiro dia da semana é domingo. É ali que começa a nossa semana. E o melhor lugar para você estar quando você começa a semana é na presença de Deus. Eu gosto muito, fiz muitas vezes o culto de domingo à noite. Mas, sabe, o culto da manhã sempre para mim, teve um significado especial. Não que o da noite não teve, muitas vezes Deus ministrou, mas eu estou falando de primícia, é começar a semana na presença de Deus, dando para Ele a primícia, dando para Ele a prioridade, a prioridade da sua vida, a prioridade do seu tempo. O primeiro momento do dia define a atmosfera para o resto das horas. E o que você faz nos seus primeiros minutos define o tom que você enfrentará tudo mais. É por isso que começar o dia com oração, começar o dia na presença de Deus vai fazer a diferença. Tem gente que diz, não, depois eu oro, né, eu tenho que trabalhar. Mas se você começar o seu dia com oração, você vai dar ritmo ao seu dia. E sabe que ritmo que você vai dar? O ritmo divino. Buscar a Deus ao acordar não é apenas um dever, é uma estratégia de vida. Em Jeremias 29:11, a Bíblia diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para mim e para você é esse. O plano de Deus é nos dar vida. O plano de Deus é nos fazer prosperar. Deus não quer nos causar dano. E quando você estabelece essa prioridade, segundo Deus está mostrando, não tem como você não ser abençoado. Então, comece a dar tempo para Deus, a dar a prioridade a Ele. Ele não merece as nossas sobras. Ele não merece, ele é digno do melhor que nós podemos dar a Ele, o melhor em todos os sentidos. É o melhor que Deus quer, é o melhor. Eu já perdi as contas de quantos prédios nós reformamos para a igreja, para o reino de Deus. E uma coisa eu aprendi, sempre fazer o melhor com as condições atuais que eu tenho. Sempre. Teve um tempo que nós pegávamos paletes para fazer os bancos da igreja.
Quando eu pude comprar as cadeiras de plástico, compramos as cadeiras de plástico. Quando podemos comprar as cadeiras estofadas, compramos as cadeiras estofadas. E assim por diante, é sempre colocando o melhor segundo as condições atuais que a gente tem. Eu fico assim muito entristecido quando as pessoas elas querem o melhor para elas, mas elas não querem o melhor para o reino. Sabe, elas querem o melhor carro, elas querem a melhor casa, elas querem a melhor viagem, mas quando se trata de colocar alguma coisa dentro do reino, dentro da igreja, é o pior. É sempre o de péssima qualidade, é sempre o que tiver de mais, sabe, de mais barato, de mais... Eu vou dizer uma coisa para você, é segundo as nossas possibilidades, é claro. Tem gente que aquele ali é o melhor delas, e ok. Como eu disse, quando comecei, o primeiro banco foi feito de paletes, mas depois eu comprei uma cadeira de plástico e depois outros tipos. Por quê? Porque é sempre dando o seu melhor. E às vezes a vida da pessoa melhora, mas a generosidade dela com o reino não melhora. A generosidade com o reino não melhora. Ela não muda a visão dela em relação ao reino. Em relação à vida dela, sabe? Ela quer sempre o melhor. Para o reino tem que ser qualquer coisa. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que Deus quer. Esse não é o projeto de Deus. A segunda coisa, nem sei por que eu entrei nesse tema aí com vocês, mas se eu entrei, Deus está falando alguma coisa aí com a gente. A segunda coisa, consulte a Deus antes de decidir. Cada decisão abre uma porta no mundo espiritual e cada escolha tem consequências visíveis e invisíveis. É por isso que isso eu tenho que fazer primeiro. Antes de decidir, eu tenho que consultar a Deus. Eu preciso consultar a Deus. Antes de tomar uma decisão, eu preciso que Deus esteja na frente. Eu preciso que Deus me mostre se esse é o caminho. É por isso que não podemos decidir levianamente, o que pode alterar o nosso destino. Hoje você toma uma decisão apressada, hoje você toma uma decisão por impulso, mas isso vai mexer diretamente no seu destino. Então tem coisas que Deus nos... Eu literalmente sinto Deus me pegando pela mão, sabe? Muitas vezes assim na minha vida, Deus me pegando pela mão e Deus me conduzindo por um caminho que eu não tinha planejado. Mas eu sei que se o Senhor está me direcionando aquilo, esse é o melhor caminho. Então, mesmo que a minha vontade queira fazer uma coisa, eu sei que Deus, a direção que Deus está dando é a melhor. Porque quando a sua vida é marcada pelo propósito de Deus, nada é acidental. Até mesmo pequenas decisões podem aproximá-lo ou afastá-lo da sua vontade. Pequenas decisões. Aí você diz, não, mas não faz mal eu trocar de emprego. Não faz mal eu trocar de igreja. Não faz mal eu trocar de casa. Toda decisão, consulte a Deus. Porque você está alterando o seu destino se você decidir errado. Você está alterando o resultado final. Você está alterando, você está saindo de um propósito, de uma direção que muitas vezes Deus tem para você. Eu tenho dito nos cultos que a gente tem transmitido aqui pelo canal, eu tenho dito para as pessoas que é muito importante, sabe, decidirmos segundo Deus. E isso só é possível quando Jesus é nosso Senhor. Tem algumas pessoas que Jesus é só o salvador delas, Jesus não é o Senhor delas. Porque se Jesus fosse o Senhor da vida delas, elas perguntariam mais para Deus. Elas consultariam mais a Deus. Elas iriam querer viver a vontade de Deus e não a própria vontade. É sinal de maturidade espiritual não agir por impulso, mas preferir esperar que Deus trace o caminho exato que eu e você devemos seguir.
Isso é maturidade, é aguardar pela direção de Deus, é aguardar pelo comando de Deus. Mesmo que a resposta seja tão rápido quanto você espera, continue buscando a sua direção. Mesmo que não seja, no tempo que você gostaria. Talvez você diga assim, puxa, eu gostaria que Deus respondesse mais rápido, e às vezes Deus não vai responder tão rápido. Porque nele, muitas vezes, quando você está esperando, parece que é uma pausa, mas na verdade é proteção, é preservação. Por isso, quando você decide sem orar, acaba repetindo os mesmos padrões. Mas quando você ora antes de decidir, mesmo que o caminho não esteja claro, a paz de Deus dentro de você confirmará que você está na direção certa. Em Provérbios 3:6, a Bíblia diz: reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Antes de assinar qualquer acordo, tomar qualquer decisão importante, consulte a Deus. Ele vê o que os seus olhos não podem ver e conhece o fim daquilo que você ainda nem começou. Deus já conhece o fim das coisas. Então confia nele. Confia nele, ele já sabe como que vai se resumir essa ópera. Ele já sabe os resultados finais. Então confia. Agora pode estar sendo, desastroso. Pode estar sendo desastroso, você pode pensar assim, puxa, foi uma péssima decisão. E Deus diz, não, aguarda. Se eu te direcionei, eu vou te conduzir. E você vai ver que vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Eu fico imaginando quando Noé começou a construir aquela arca, ele pensou assim, o que é isso que Deus me mandou fazer? Mas no final foi proteção. No final foi segurança. No final, toda a família dele foi salva. Então, tem coisas que você tem que aguardar por aquilo que Deus está querendo fazer. Amém? Deixa Deus fazer do jeito dele. Quando Deus guia, o resultado não é apenas correto, é completo, certo e perfeito. Consulte a Deus primeiro e tudo que você fizer depois terá o apoio de Deus e a direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Pegou aí essa palavra? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91 e vou também lhe convidar a se tornar aluno da Academia Quino Global. Agora, antes dos conselhos, das direções que eu dou dentro da academia, eu vou começar com uma pequena instrução profética para direcionar, para ajudar aqueles que caminham no profético. Vai ser benção. Amém? E nesse domingo nós vamos ter um culto profético em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Eu quero convidar você a estar junto com a gente nesse domingo, às 9h30 da manhã. Nós estamos profetizando o novo de Deus. E eu comentei pela manhã, as pessoas estão tendo experiências antes do culto começar dentro da igreja. As pessoas estão tendo experiência com Deus antes do culto começar. Está tremendo o que Deus está fazendo. Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja e teremos o prazer de lhe receber. Neste domingo, às 9h30, Rua Carlos Ur, anota aí, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tá? Você que é das cidades da volta, você que mora em Santa Maria e está com a gente, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, enquanto isso eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? Deixa eu declarar esse Salmo, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloque aqui nos comentários teu pedido de oração, teu desafio, a oração por alguém que você está orando. E também quero pedir que você compartilhe com 10 pessoas essa oração. Que não fique isso só para você. Compartilhe aí com amigos, com parentes. Amém? É muito importante você compartilhar. Sabe, se Deus está me abençoando, por que eu não vou abençoar outras pessoas? Se eu estou recebendo direção, se eu estou recebendo oração aqui, se está fazendo bem para mim, por que eu não vou, testemunhar para as pessoas isso? Por que eu não vou mandar para outras pessoas? A alma generosa prosperará. Então compartilhe. Amém? Compartilhe. Você pode fazer isso. Você pode compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, você pode compartilhar. Eu quero orar por você agora. Já colocou aqui nos comentários? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. E eu te peço, Pai, abençoe cada um deles, sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oro também, Pai, por todo aquele que não está bem, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, para que ele receba um toque de Jesus Cristo. Sim, e que ele invoque a presença de Jesus. Você que está aí me ouvindo, que está numa situação difícil, chame por Jesus, invoque o nome de Jesus. Chame por Ele, chame pelo teu Salvador, chame por aquele que pode mudar a tua vida. No nome de Jesus Cristo, eu oro agora pela cura total e completa do teu corpo. Eu oro agora pela restauração da tua alma, que toda depressão vá embora, que toda ansiedade, toda preocupação, toda tensão que está na tua alma, tudo aquilo que está pesando sobre você, vá embora agora. No nome de Jesus Cristo, Jesus, toque-os. Toque-os com o teu poder, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Senhor. Eu também oro agora, Pai, profetizando sobre o mês de outubro, de 2026. E declaramos que o mês de outubro de 2026 será dirigido por Deus e será seguro, será abençoado, será próspero, será de milagres, será de vitória, no nome de Jesus Cristo. Toque com teu poder, ó Deus. Toque com a tua bênção cada uma das pessoas que está aqui. E eu te agradeço pelas direções que o Senhor está me dando nesse momento. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com o teu favor, doce e amado Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém. E olha só, Deus me deu uma direção. Nesse domingo, tanto quem estiver no presencial quanto quem estiver online, presta atenção, eu vou fazer uma oração especial por pessoas que estão enfermas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Tá? Eu vou fazer uma oração especial. Quem estiver no presencial, nós vamos ungir com óleo, certo? E quem estiver no online, vamos orar também por você, certo? Deus colocou isso no meu coração. Além de profetizar o novo, nós vamos fazer uma oração especial de cura divina. Quem cura é Jesus, mas a nós cabe orar. E nós vamos fazer isso que Ele está nos direcionando. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Manda aí para 10 pessoas e que Deus te abençoe. Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, eu coloco diante de Ti toda injustiça que essa pessoa tem sofrido, que a sua família, a sua casa ou até mesmo o seu trabalho tenha acontecido. Oramos diante do juiz de toda a terra e pedimos uma intervenção do céu. Repreendemos agora todo tipo de contrariedade, de palavra maldita, de palavra negativa e declaramos, Pai, vida sobre Ti. Vai avançar, vai crescer, vai expandir
tu e toda a tua casa estão guardados pelo Senhor. Que o Senhor guarde a tua entrada e o Senhor guarde a tua saída. E essa pessoa, Pai, que chegou agora em casa do trabalho, que está cansada, afadigada, Senhor, apresento diante de Ti a vida dessa pessoa e te peço, envia sobre ela uma força sobrenatural, dá a ela um fortalecimento no seu espírito e que ela levante, que ela tenha ânimo, Senhor, e que o favor do Senhor se estenda sobre ela e sobre tudo que estiver ligado a ela. Também profetizamos, Pai, que setembro de 2026 será uma grande bênção. Oramos declarando vitória total e completa em cada santo dia dado por Deus. Também oramos que nenhum mal prevalecerá contra nós. Já liberamos uma palavra. Eu e minha casa estamos totalmente guardados e protegidos. Esta casa está totalmente guardada e protegida, porque o Senhor é a defesa dela. O Senhor coloca muros de proteção ao redor de cada dia do mês de setembro e declaramos: tudo irá fluir, tudo irá acontecer da maneira de Deus e teremos rompimento, teremos avanços do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, nós te pedimos que no mês de setembro de 2026 haja muitas conexões estratégicas para o propósito que o Senhor tem guardado para a vida dessa pessoa e para a sua família. Eu oro, Pai, também no nome de Jesus, consagrando a Ti nossos planos e projetos para que o Senhor abençoe. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua condução, Senhor, e também pedimos que o Senhor esteja nos livrando de tudo aquilo que é armadilha, de tudo aquilo, Senhor, que for para mal. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que for para engano e que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na nossa vida. Senhor, nos rendemos à Tua voz totalmente. Queremos estar entregues ao Teu propósito e ao que o Senhor tem reservado para nós. Libera do Teu poder, Pai, sobre essa vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa família, Pai. Dá vitória a essa família. Também oro repreendendo todo espírito de confusão, tudo aquilo que se atravessa no caminho. Nós repreendemos todo o mal que vem por atravessadores, tudo aquilo que vem para engano, tudo aquilo que vem para mentira, tudo aquilo que vem para paralisar, tudo aquilo que vem para distração. Tira do caminho deste homem, tira do caminho desta mulher, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção. Também oro por negócios, oro, Senhor, por empresas, oro, Senhor, por empreendedores, para que o Senhor os abençoe, dando saúde, dando força e dando sabedoria a cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que alegria estar aqui junto com você nessa noite. Nós estamos profetizando sobre o ano de 2026 e hoje estamos consagrando o mês de setembro de 2026. Eu quero compartilhar algo com você. Olha esse testemunho da Andréia, que nos acompanha aqui nas orações. Ela escreveu assim: eu fiz a campanha Uma Carta para Deus, pedindo pela vida da minha filha, que queria engravidar, porque ela já tinha perdido um bebê. Hoje, para a honra e glória de Deus e através das orações, ela está grávida de 5 meses. Glória a Deus. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus. Não há impossíveis para Ele. Coloque a sua fé em Jesus. Creia em Jesus. Creia no poder de Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. 3 coisas que nós devemos evitar em tempos de adversidade. Mas você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, manda para o máximo de pessoas que você puder. Se puder mandar para mais de 10, mande para 10. Porque eu acredito que cada um de nós pode mandar para 10 pessoas. Porque se Deus está nos abençoando, a gente tem que aprender a abençoar, certo? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma grande multidão. Quando você pega aquilo que está nas tuas mãos e é generoso com as pessoas, compartilha, você vai ver um milagre. Sempre vai acontecer isso. Por isso, compartilhe, semeie essa oração na vida de alguém, num grupo que você está. Você certamente vai abençoar a vida de muitas pessoas. Essas 3 coisas que você vai evitar
em tempos de adversidade vão trazer para você muita vitória. E a primeira coisa que eu quero falar é: evite falar como um gafanhoto. Vou te explicar o que é isso. Olha o que está escrito em Números capítulo 13, verso 32 e 33, diz assim: E espalharam um mau relatório entre os israelitas sobre a terra que haviam explorado, dizendo: Vimos gigantes lá e parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim eles nos viram. Moisés enviou 12 homens para espiar a terra, mas 10 tinham uma mentalidade de gafanhoto, desse tamanhozinho. Por quê? Porque eles viram os desafios, mas não conseguiram ver o Deus que fez a promessa que eles iriam conquistar e vencer naquela terra. 10 dos espiões voltaram com palavras de derrota. E as palavras que eles chegaram para o povo, o relatório deles, era um relatório extremamente ruim, extremamente negativo. Eles disseram: tem gigantes lá, vamos morrer, Deus nos enviou para cá só para passar trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você: quando Deus te dá um desafio, não é para você passar trabalho. O desafio é para você enfrentar e vencer com a ajuda dele. Aquilo que você acha que é difícil, não é difícil. Aquilo que você acha que é impossível, não é impossível. Preste atenção. Nós precisamos entender a promessa de Deus para a nossa vida. Josué e Caleb se recusaram a falar como aqueles que se viam como gafanhotos. Pelo contrário, eles declararam: somos capazes de derrotar os gigantes. Foi assim que Josué e Caleb herdaram a terra prometida. É essa palavra que eu tenho para a tua vida. Deus vai fazer você conquistar grandes coisas, mas a sua mentalidade tem que ser uma mentalidade alinhada com o que Deus pensa. E sabe o que Deus pensa? Deus pensa que se eu e você temos Ele, nós podemos qualquer coisa. Davi disse que com a força de Deus ele saltava muralhas. Eu e você, com a força de Deus, podemos superar obstáculos, podemos vencer adversários, podemos romper as dificuldades. Os desafios existem, nós sabemos. O relatório que eles trouxeram era real, mas eles tinham que confiar no que Deus tinha dito para eles. E o que Deus tinha dito é que aquela terra pertencia a eles. Você tem que entender, Deus já te deu a promessa. A promessa é salvação na tua casa, a promessa é libertação na tua família, a promessa é que Deus vai te ajudar na tua empresa, a promessa é que Deus vai te ajudar com teus filhos, a promessa é que Deus vai restaurar, colocar de pé de novo esse casamento. Essa é a promessa de Deus. Então, nós não podemos caminhar por uma mentalidade pequena, olhar só para os desafios, só para os problemas, só para aquilo que está ruim nesse exato momento. Você tem que crer que Deus, a qualquer momento, Ele pode fazer um rebuliço. A qualquer momento, Ele pode intervir. Eu gosto muito daquela palavra do de repente, né? Na verdade, é um louvor que fala do de repente de Deus. E o de repente de Deus é real. O de repente de Deus é algo verdadeiro. O de repente de Deus pode acontecer. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá louvando o Senhor e de repente, né, veio uma manifestação gloriosa de Deus. O de repente de Deus acontece. O de repente de Deus acontece quando nós estamos crendo que o Senhor está nos ouvindo. Estamos crendo que o Senhor está operando na nossa vida. O de repente de Deus vai tocar aí na tua vida. O de repente de Deus vai tocar na tua família. O de repente de Deus vai te ajudar no teu caminho. Então, não desanima, não tem uma mentalidade, sabe, que Deus ele te enviou, te colocou diante de uma situação que é impossível você resolver. Não é impossível. Pode ser complexa, pode ser desafiadora, pode levar você a se preocupar, pode levar você a chorar, mas não é impossível. Deus, Ele tem seus meios de nos abençoar e nós precisamos caminhar pela direção divina. A segunda coisa que você tem que evitar, se você quer vencer as adversidades da vida, é evite a pressa. Evite a pressa. Tudo aquilo que a gente apressa até em decidir,
nós podemos ter graves problemas. Inclusive hoje pela manhã eu estava na Academia Kindle, eu estava falando exatamente sobre isso para os meus alunos. Eu estava dizendo para eles que a pressa em algumas decisões pode colocar tudo a perder. Uma pessoa me perguntou como ouvir a voz de Deus para tomar uma decisão. Eu respondi: aguarde. Aguarde Deus falar. Aguarde Deus dirigir. E se Deus não falar? Não faça nada. Você está orando, você está buscando um sinal, Deus sabe o teu coração. Você acha que Ele vai deixar você sem resposta? Mas se Ele não te respondeu ainda, esse silêncio já significa algo. Por isso que nós precisamos compreender as formas como Deus fala. Evite a pressa a todo custo. A Bíblia diz em Lamentações 3, verso 25 e 26, o Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Jesus passou seus primeiros 30 anos se preparando para o seu ministério. Moisés levou 8 anos para se tornar um grande líder. Aliás, 8 anos não, 80 anos para se tornar um grande líder. Ou seja, todo aquele que vive o extraordinário, ele tem que se posicionar. E ele tem que se posicionar aguardando em Deus. O tempo é seu aliado, não tenha pressa. Lembre-se, a paciência é a arma que força o engano a se revelar. Eu vou repetir. A paciência é a arma que força o engano a se revelar. Eu costumo dizer que quando nós oramos e estamos aguardando a resposta do Senhor, o Senhor traz tudo à luz. Tudo que estava planejado do inimigo, sabe? Tudo aquilo que não era para nós, Deus mostra tudo. Deus mostra tudo, Deus revela tudo. É isso que você tem que entender. O nosso Deus, Ele revela o que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Deus esteve em reuniões que a gente não esteve. Deus sabe dos pensamentos mais, sutis do inimigo na mente das pessoas. O Senhor conhece os tempos, conhece a política, conhece o ecossistema que nós vivemos. O Senhor conhece tudo. E se nós queremos viver o que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos esperar com paciência, esperar Deus responder. Se Ele não responder, aguarde. Aguarde porque Ele vai responder. E se Ele responder contrário ao que você estava esperando, saiba que Deus está querendo mostrar para você que esse caminho não é o melhor caminho para você. Esse negócio não é o melhor negócio. Essa conexão, essa sociedade não é o melhor para você. Tenha paciência de esperar, porque enquanto você espera em Deus, escreve isso aqui nos comentários, escreve esperar em Deus, escreve esperar em Deus. Enquanto você espera em Deus, essa paciência vai forçar o engano a se revelar. Você vai ver, alguma coisa vai aparecer. Alguma coisa vai aparecer. Deus não vai deixar nada encoberto. Deus não vai deixar nada encoberto. Às vezes, a gente gasta energia, em coisas que era só ter aguardado. Era só ter aguardado Deus mostrar. Porque às vezes a gente tenta resolver determinadas situações da nossa vida que não vão se resolver da maneira como a gente está achando. Você tem que aguardar. Porque tudo aquilo que está encoberto, Deus vai mostrar. O que tiver encoberto, Deus vai revelar. Tudo que tiver encoberto. Nada fica escondido, nada fica oculto, porque Deus mostra. E a terceira coisa a você evitar, evite falar demais. Falar demais sempre vai trazer perda para a tua vida. Em Provérbios 10:19 diz, na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. Por falar demais, pessoas se complicam. E o pior não é isso. O pior não é se complicar só agora, é se complicar por muitos anos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Eu acredito também que conforme o cargo que Deus te deu, conforme a responsabilidade que Deus te deu, a liderança que Ele colocou na tua vida, conforme, o tanto de coisa que está em cima de você, mais cuidado você deve ter ainda naquilo que você fala.
você deve ter um cuidado, porque uma palavra mal colocada pode ofender uma pessoa, pode terminar uma relação, pode acabar com uma sociedade, pode encerrar um negócio. E as pessoas, a gente é assim, eu sou assim, todos nós somos assim, nós falamos muito, falamos desnecessariamente, sabe? E falamos dos nossos projetos, contamos tudo, né? Falamos do que estamos pensando, falamos e falamos e falamos, e eu quero dizer para você que evite falar demais, porque a Bíblia diz aqui, na multidão de palavras não vai faltar transgressão, ou seja, a pessoa que fala muito vai pecar. A pessoa que fala muito vai pecar. Como ministro da palavra, ensinando a vida de muitas pessoas ao longo dos anos, eu tenho que ter um cuidado ainda maior, porque a gente fala muito, né? Quantas vezes eu ministro por dia? 3, 4, às vezes já cheguei a ministrar 5, 6, 7 vezes por dia. E alguma coisa vai sair e a gente tem que ter cuidado, sabe? E tentar, quando vier algo a falar, a dizer, aí você pensa primeiro, qual que é o efeito disso? Esses dias aconteceu isso comigo num restaurante. Eu fui com a minha família num restaurante e o garçom esqueceu de colocar na comanda uma das refeições e eu fui pagar. Paguei ali, né? Não me dei por conta. E quando eu estava indo embora, o dono veio e disse, olha, falta acertar uma, só que ele falou assim na frente de todo mundo, né? E eu disse assim, mas como? Daí ele disse, não, aqui o erro foi do garçom, né, que não colocou mais uma refeição, só que ele estava falando meio alto, sabe? E eu disse, não, ok, fiz assim para ele, ok, e meu pessoal saiu do restaurante, eu fui ali e fui pagar. E enquanto eu fui pagar, me veio na cabeça assim, né, aquela vontade de dizer assim, olha, o senhor não deveria ter falado assim, né, na frente de outras pessoas. Eu sei que o senhor fala assim, me veio na cabeça, sabe, de falar para ele aquilo, mas ao mesmo tempo eu pensei assim, não, eu não vou me incomodar, sabe, eu vou pagar quieto aqui, vou sair, foi um erro do rapaz, também não vou colocar o rapaz em apuro, também não vou ofender esse senhor aqui, vou colocar nas mãos de Deus e vou sair. E algumas vezes a gente tem até a vontade de falar, sabe, vem até aqui, mas é melhor às vezes você ficar quieto e sair na paz do que você criar uma intriga, do que você criar um problema para você, um problema até para outras pessoas. Então, tudo na vida a gente tem que, sabe, tentar evitar falar demais. Principalmente quando você está com problema com outras pessoas, sabe, silêncio, entrega nas mãos de Deus, porque se você começar a falar mal, né, de outras pessoas para outras pessoas, isso não vai ficar bem para você. Isso não vai ficar bem para você, isso vai dar problema. Então é melhor você, sabe, evite falar demais. Evite falar demais, evite falar dos teus sonhos, evite falar do quanto você ganha, evite falar, sabe, de alguns problemas pessoais que você tem com pessoas que não têm nada a ver com você. Evite falar demais, não vai te ajudar na vida, não vai melhorar a tua vida. É essa a palavra que eu tenho para você. Assim você evita muito problema, você evita adversidades. Então, silêncio, fale o necessário, aquilo que não é importante não fale, abra a boca para despejar pérolas e não para abrir a boca lançando flechas de destruição. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora e quero convidar você a se tornar nosso aluno também na Academia Kingdom Global, que tem sido uma bênção na vida de muita gente. Inclusive amanhã, 6h45 da manhã, eu vou estar ao vivo dentro da Academia Kingdom Global e você é nosso convidado. Ali eu dou conselhos, dou direção, ajudo as pessoas a entender o que Deus está querendo falar com elas. Eu convido você a caminhar mais perto da gente. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Peço que continuem orando por nós. Estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Mês passado
Eu renovei o meu contrato com a TV por mais 6 meses e não é fácil, mas o Senhor está conosco. Então, ore por isso. Amém? Ore por isso. Eu quero declarar o Salmo 91. E outra coisa, domingo agora, nós vamos ter o segundo domingo onde nós estamos profetizando o novo de Deus. Esse domingo foi uma bênção, o próximo domingo também será uma bênção. O endereço da igreja, que eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja, é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua Carlos Ur, número 935, tá bom? Domingo, 9h30 da manhã. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários agora teu pedido de oração, tua necessidade. Se tem também uma filha sua, que nem a Andréia, que eu dei o testemunho dela aqui, que não consegue engravidar, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar. Se você tem uma causa urgente, especial nesse momento, também coloca aqui. Nós vamos orar agora e vamos clamar o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é Deus de milagres. Não há impossíveis para Ele. Eu fico maravilhado com tudo que Deus faz, com tudo que Deus está operando. Amém? Deus é fiel, Deus é poderoso. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu invoco o Teu poder agora, em favor de cada pessoa que está orando junto comigo. E a minha oração, Pai, a minha oração é para que o Senhor abençoe cada pedido de oração que está aqui. Cada pessoa que está orando pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, está colocando problemas aqui, Senhor, para receberem o Teu toque, para receberem a Tua intervenção, a solução do Senhor. E a minha oração, Pai, é para que milagres sejam liberados agora sobre cada pedido de oração. Ouça, meu Deus, o clamor dos Teus filhos. A Tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Queremos declarar, Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa viverá uma alegria no amanhecer. No nome de Jesus declaramos respostas de Deus, coisas travadas sendo destravadas, aonde há dor, aonde há sofrimento, que haja o alívio do céu, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. E eu creio, Jesus, Tu cura. Tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Tu és Deus. Por isso oramos pela saúde total e completa dessa pessoa. No nome de Jesus, declaramos saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, todo tipo de gigante que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, nós declaramos: Ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que o Senhor que guia os nossos passos e que dirige a nossa vida. Por isso declaramos por terra todo gigante nas finanças, todo gigante na saúde, todo gigante na família, no casamento, todo gigante
nas tuas relações e declaramos vitória de Deus sobre a tua vida. No nome de Jesus Cristo, nenhum mal prevalecerá contra ti. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Já declaramos e liberamos essa palavra, vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa, vitória no teu caminho. E também, Senhor, profetizamos que setembro de 2026 será sobrenatural. Nós consagramos cada dia, cada hora, cada momento da nossa vida em setembro de 2026 e pedimos, coloca a tua mão, Senhor. Coloca a tua mão. Pedimos a bênção do Senhor. Anulamos tudo aquilo que é contrário, anulamos tudo aquilo que é barreira e já declaramos bênção sobre setembro de 2026. Senhor, consagramos essa noite a Ti e pedimos uma noite de paz, uma noite de alegria e de força. Como está escrito na Tua palavra, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Amém e amém. Se você recebe essas bênçãos, se você crê que Deus te ouviu, que houve resposta de Deus aí na tua oração, compartilhe agora com 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, faça a sua parte. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui juntos, daí consagrando o mês de outubro, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu oro, Senhor, em especial, por todas as pessoas que estão com problemas na coluna e problemas nos pés. O Senhor me tocou de fazer essa oração e eu oro, Senhor, declarando saúde sobre os pés, sobre a coluna. Toque-os com o teu poder, Jesus. Nós cremos na cura. Nós cremos que o Senhor tem o poder de operar milagres e declaramos saúde a cada osso dessa coluna. Declaramos saúde nos pés, na carne, nos dedos do pé, nas articulações. Declaramos saúde total e completa. Também oramos, Pai, repreendendo todo tipo de atraso, tudo aquilo que estiver trancado, tudo aquilo que estiver bloqueado no mundo espiritual. Nós oramos agora para que haja um destravar, um romper, um liberar. Negócios que estão travados, respostas que estão travadas, projetos que estão em atraso. Senhor, que tudo isso seja liberado, que haja um romper, que haja um avanço, que haja um crescimento, que haja um movimento em o nome de Jesus Cristo. Visita, meu Pai, visita com teu poder e visita com a tua graça. Meu Deus, eu oro também por todo aquele que anda sobrecarregado, todo aquele, Senhor, que anda depressivo, que anda angustiado, ansioso. Pessoas, Pai, que têm tido pensamentos ruins, lutas na mente, combates espirituais. Eu vou contra tudo aquilo que tem lutado contra essa pessoa e eu digo, renda-se. Renda-se a Jesus Cristo agora. Renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro agora para que grilhões, correntes, amarras sejam desfeitas no poderoso nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, ser livre. Ser livre agora, ser livre de tudo aquilo que te angustia, de tudo aquilo que te oprimia, de tudo aquilo que trazia agonia para a tua alma. Seja livre, Jesus, tu és paz, tu dá alívio ao cansado, tu multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Por isso eu oro para que essa pessoa seja tocada agora pelo poder de Jesus Cristo. Agora, toque-os, meu Pai, toque-os com o teu poder e remova, Pai, tudo aquilo que está trazendo um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual. Renove-os, toca-os, Pai, com o teu poder, toca-os com poder, toca-os com graça, toca-os com favor, no nome de Jesus Cristo. E eu libero uma palavra, saúde plena na tua casa. Saúde plena, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Seja cheio do Espírito Santo, que tua casa seja cheia da presença de Deus agora. E nós consagramos o mês de agosto,
de 2026, liberamos orações, palavras, declarações sobre agosto de 2026 e oramos para que seja uma bênção. Agosto será um mês de grandes realizações. Será um mês onde iremos contemplar a fidelidade, a glória, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre nós e sobre todos da nossa família. Meu Pai, que cada dia de agosto tenha a plena graça de Deus. Que a graça de Deus, a fortaleza de Deus venha sobre o mês de agosto, venha sobre nossas vidas e nossa família, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Pai, por toda pessoa que anda, Senhor, sem ânimo, toda pessoa, meu Deus, que anda com faltas em seu emocional, com lacunas, com vazios, que nesse momento essa pessoa ela seja revestida da presença de Deus, ela seja cheia da presença de Deus, cheia da alegria, cheia da paz que vem de Cristo Jesus. Invocamos a presença de Jesus e oramos para que você seja cheio da presença dele, cheio da presença de Deus, cheio da presença de Deus. Senhor, eu também oro por toda pessoa que está com dores no estômago, por toda pessoa que está com dores no estômago, dores, agulhaços, problemas no intestino, problemas no estômago. Oramos por cura total e completa agora no nome de Jesus. Haja milagres. Senhor, eu estou orando e declarando saúde plena, saúde total, milagre de Deus no teu corpo físico, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Há alguns anos atrás, quando eu estava pastoreando a primeira igreja, um homem veio do interior e ele veio por causa que o funcionário dele, que trabalhava para ele, ficou entrevado no meio da lavoura e ele colocou o funcionário dele dentro do carro e trouxe para a cidade e lembrou, eu tinha um programa de rádio naquela época, e ele lembrou que nós fazíamos orações. E ele chegou do interior, antes de ir no hospital, ele veio e pediu para que eu orasse por aquele homem. E foi difícil de tirar o homem, sabe, de dentro do carro, e até para sentar dentro do meu escritório, do meu gabinete, naquela época, ele teve que sentar com muita ajuda, eu tive que ajudar ele para ele sentar. E ele sentou e eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e comecei a orar. Quando eu terminei a oração, aquele homem deu um salto daquela cadeira, sabe? E começou a se alongar assim, se mexia para um lado, se mexia para o outro e disse para o patrão dele, eu tô novo. Ele disse assim, eu tô novo, não estou sentindo mais nada. Jesus curou ele. Bom, daquele dia em diante ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus ali. Então eu já vi muito milagre de Deus, eu sei que Jesus Cristo cura, Jesus Cristo opera milagres. Coloca a sua fé em Jesus, amém? Coloca a sua fé em Jesus, Ele pode tudo. E você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, compartilha com 10 pessoas ou mais. Por que compartilhar? Porque você está sendo abençoado. Você está sendo abençoado. E se eu estou sendo abençoado, eu tenho que compartilhar. A Bíblia diz, a alma generosa prosperará. Então seja generoso. Se você está sendo abençoado com essa oração, compartilha com teus amigos, manda para alguém, até alguém que você sabe que tem problema de coluna, manda para essa pessoa. Eu tenho um testemunho, eu estava fazendo um evento, a gente chamava de cruzada na época, e eu aluguei um ginásio de futebol e de esportes e, enfim, veio todo tipo de gente. E uma senhora veio também junto com o marido dela e ela veio de cadeira de roda, sabe? Ela estava já há muito tempo entrevada, ela teve um problema e ficou entrevada. E eu orei por ela. E quando eu terminei de orar, ela sentiu a presença de Deus, ela sentiu o toque de Deus. Ela levantou daquela cadeira, sabe, de roda, que ela estava entrevada há muito tempo. E ela saltava de alegria, e chorava e me abraçava, e abraçava o marido dela. Bom, para você ter uma ideia, ela
ela não quis voltar para casa de táxi. Ela quis ir caminhando de volta para casa. Ela quis ir caminhando de volta para casa. Ela disse, não, eu não quero pegar táxi, eu não quero carona, eu quero voltar de a pé para casa, porque eu fui curada. Então, esses milagres, sabe, por que eu estou contando isso para você? Para você colocar sua fé em Jesus. De repente você está passando por alguma barra na sua vida. Você está passando por um momento difícil e talvez tudo que vem na sua cabeça é que você não vai conseguir vencer essa. Mas isso é um ataque espiritual contra você, porque por meio de Jesus Cristo você pode vencer qualquer coisa. Coloca sua fé em Jesus e me ajuda, sabe, que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa mensagem, que precisa saber que Jesus Cristo cura, que precisa saber que Jesus Cristo opera milagres. E eu estou com isso, essa semana eu comecei com isso, sabe, esse desejo de orar por cura divina. Eu creio que o Senhor está curando pessoas e vai ainda operar muito mais em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra. Em dias maus, lembre dessas 3 direções. Eu vou dar 3 direções para você aqui, para você lembrar em dias maus. Talvez você chegou cansado do trabalho, sabe? E está escutando essa oração agora, ou tem alguém próximo de você aí que está tomando um café e está escutando essa oração. Chega para perto aqui, porque Deus vai te dar uma direção para a tua vida. Se você busca uma direção, deseja uma direção, fica aqui, fica do lado dessa pessoa aí que está escutando essa oração, porque você vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. A primeira direção, quando você estiver vivendo um dia mau, é nunca desista. Nunca. A Bíblia diz em Lucas 9,62, e Jesus lhe disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seus sonhos, seus objetivos valem qualquer luta, qualquer espera, qualquer preço. Não desista. A sua perseverança desmoralizará o inferno, o inimigo. Então, Jesus não nos chama para desistir, para largar do arado. Ele disse ninguém que colocou a mão no arado, olhe para trás, não desista. Esse arado pode ser o teu ministério, esse arado pode ser a empresa que Deus te deu, esse arado pode ser o casamento que você está enfrentando luta nesse momento, esse arado aí, ele pode representar, sabe, os teus filhos, a tua casa, que está difícil de você continuar. Não desista. Não desista. O diabo pensa que vai te derrotar. Ele pensa que você vai largar os pontos, porque está difícil. Ele já arrancou 2, 3 declarações da sua boca. Quando você disse que não aguentava mais, que você ia desistir, e ele aumentou a pressão. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, não desista, não para, pode estar difícil, pode estar, sabe, delicado, pode estar a coisa enrolada, não desista, nunca desista. A paciência é uma arma. Quando nós nos mantemos em fé, apesar das contrariedades, uma coisa é certa: estamos vencendo a cada passo, estamos vencendo a cada dia. Então, sabe, se aumentou o ataque, é porque você está muito próximo já de viver um milagre. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, eu nunca vou desistir. Declare aqui com fé, nunca, jamais eu vou desistir, em nome de Jesus. A segunda coisa, busque a dupla bênção. Quando você estiver passando por dias maus, busque a dupla bênção. O que é a dupla bênção? Lembra de Jó, lembra de José, lembra de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e Deus o colocou como um dos homens mais importantes da Babilônia.
José foi vendido pelos irmãos, passou tudo quanto foi injustiça e foi colocado como governador de um dos maiores países da época. E se você olhar para Jó, que perdeu os filhos, perdeu os bens, a Bíblia diz que Deus deu o dobro para Jó. A Bíblia nos diz em Jó 42:10, assim o Senhor restaurou a sorte de Jó, depois que ele orou por seus amigos. De fato, o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto ele tinha antes. A adversidade sempre gerou um período de dupla bênção na vida daqueles que confiam em Deus. Então, você pode agora estar vivendo um momento da sua vida, como eu disse, complicado, um momento da sua vida desafiador, mas Deus já prometeu que depois dessa adversidade vai vir dupla bênção. A Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do Oriente, antes de vir a provação contra ele. Mas Deus dobrou a sorte de Jó. Então, se ele era um dos homens mais ricos, ele se tornou talvez o mais rico, ou ficou na prateleira de cima entre os mais poderosos do Oriente. E tudo isso aconteceu porque Jó, ele aprendeu a resistir, ele aprendeu a buscar o que Deus tinha para a vida dele. Ele sabia, o Redentor dele vivia. Nós temos que crer que por mais que a gente esteja passando por uma situação, o que nos aguarda é dupla bênção. O que aguarda a mim, o que aguarda a você é uma dupla bênção. É uma restituição total e mais um acréscimo. Exatamente. Se esperarmos em Deus, veremos a sua bondade. É isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Se você esperar, você verá a bondade do Senhor na sua vida. E a terceira coisa que você tem que lembrar é: confie na sabedoria de Deus. Guarda essa palavra, confie na sabedoria de Deus. A Bíblia diz em Lucas 21, verso 14 e 15, portanto, decidam não se preocupar antecipadamente com a maneira como se defenderão, pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários poderá resistir ou contradizer. Jesus disse que você recebeu 2 poderes aqui nessa palavra: pela boca e pela sabedoria de Deus. Por que pela boca? Você lembra o que Jesus disse? Se disserdes a este monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. Deixa eu dizer isso para você. Através da sua boca. A boca é uma arma espiritual. A boca é uma arma espiritual para romper, para avançar. Você tem que começar a profetizar. Comece a declarar que esse problema está vencido, que Deus já te deu vitória. Não deixa o diabo, colocar mentiras na tua cabeça, te fazer murmurar, te fazer duvidar, ou dizer, você mesmo dizer que não tem jeito mais para a tua causa, que não tem mais como você vencer, que você está derrotado, que você perdeu a batalha. Eu quero dizer, em nome de Jesus, você vai vencer e a tua vitória vai ser muito grande, em nome de Jesus. Está escrito aqui que o Espírito Santo na nossa vida, nos dará as palavras. O Espírito Santo nos dará as palavras, Ele nos dará o que dizer. Deus vai dar para você o que você dizer aí. Talvez você não saiba, como sair dessa situação, desse problema. Deus vai te dar a palavra. Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar a direção e você vai conseguir sair desse buraco que você entrou. E a segunda coisa que a Bíblia fala aqui é a sabedoria de Deus. O Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo vai me dar sabedoria. Vai me dar sabedoria para lidar com essa gente complicada. O Espírito Santo vai me dar sabedoria para lidar com aqueles que traem, com aqueles que são maus, com aqueles que nos devem. O Espírito Santo nos dará sabedoria de como eu lidar com a minha equipe, de como eu lidar com outras pessoas. É o Espírito Santo na minha vida. Coisas inesperadas podem acontecer. Por isso, não se preocupe. O Espírito Santo que habita em você agirá de acordo com a situação e falará através de você. E uma coisa que você tem que aprender na adversidade: relaxe. Sabe por quê? Porque o maior habita em você. E esse que habita em você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer boas coisas. O Espírito Santo vai levar você a crer mesmo contra as adversidades.
Eu quero profetizar em nome de Jesus que venha um tempo de dupla honra sobre a tua vida. Eu quero declarar que tudo aquilo que foi destruído vai ser reconstruído e vai ficar melhor. Eu quero declarar que esse casamento, mesmo que você tenha sido traído ou traída, mesmo que você tenha passado, por maus bocados aí na vida, teu casamento vai ficar melhor, você vai ser uma pessoa muito feliz, muito realizada em nome de Jesus. Teu filho pode ter se desviado, pode ter ido por caminhos tortuosos, o Senhor vai trazer ele de volta, o Senhor vai restaurar a vida dele, ele vai ser um homem de Deus, ele vai pregar a palavra, ele vai ser usado nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Amém? Declare aí nos comentários, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, receba aí essa palavra, receba essa oração em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Eu tenho 2 anúncios importantes aqui. Primeiro, quero agradecer a todos aqueles que lutam junto comigo para que o nosso programa de televisão permaneça no ar. Hoje paguei a fatura da televisão, certo? É desafiador e eu agradeço a Deus porque o Senhor tem nos abençoado e tem levantado pessoas também para estarem lado a lado comigo, pregando a palavra, orando por mim, para que isso seja possível. Amém? Toda honra e glória ao nome de Jesus e que Deus recompense a vida de cada um daqueles que luta junto com a gente. Amém? Em nome de Jesus. E meu segundo anúncio é que amanhã nós vamos estar declarando o mês de setembro, certo? Profetizando sobre o mês de setembro, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. E mais uma coisa, amanhã 6h45 eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global, depois da oração da manhã. Tá? Então você que é meu aluno da academia, não perca esse tempo. Eu mudei de horário por tua causa, foi mais corrido para mim hoje. Tá? Foi mais corrido para mim, mas eu mudei por tua causa para você poder estar ao vivo junto comigo. O que acontece na mesa de conselhos? Eu tiro dúvidas deles, eu dou conselhos, eu dou direções. É um tempo ao vivo que eu tenho com os meus alunos da academia, tá? Fora os módulos que estão correndo aí esse mês e que certamente está abençoando a vida de muita gente. Então, você que não é meu aluno ainda na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius17.com.br. Ok? Vamos declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Se não compartilhou, compartilha agora essa oração aí, manda para amigo, para parente, compartilha para 10 ou mais, em nome de Jesus Cristo. De repente você tem uma lista de contatos aí. Manda para eles. Manda para eles. Alguém próximo de você está precisando dessa palavra, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos invocar a presença do Senhor. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Coloca aqui nos comentários os desafios que você está enfrentando. E meu irmão, não para de orar, não. Não para de orar, não deixa o inimigo, ele distrair você com outras coisas. Maior é Deus. Maior é o poder de Deus. Maior é Deus. Não esqueça disso, maior é Deus. Há esperança para você, há esperança em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, porque o Senhor é sustentador, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus grande.
E o Senhor está abençoando a vida de cada pessoa que está nessa oração neste momento. Toque-os com o teu poder, Pai. Que o laço do inferno seja cortado, que a maldade seja desfeita, que a obra maligna contra a vida dessa pessoa, contra a sua casa, contra seu casamento, contra seus filhos, seja destruída agora no poder de Jesus Cristo. Que a maldade contra ti, que o dedo apontado contra ti, em nome de Jesus, que o Senhor afaste, que toda ação contrária à tua vida, em o nome de Jesus, que saia do teu caminho. Eu oro agora pela cura total de todo aquele que está doente e ministramos um milagre de Deus no nome de Jesus. Cremos que Jesus Cristo opera um milagre. Cremos que Jesus Cristo liberta. Sê tocado agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu poder. Oramos por milagres. Oramos pelo sobrenatural. Aquele que perdeu as forças, aquele que está sem ânimo, aquele que está, Senhor, prostrado, levanta ele agora. Que a unção fortalecedora toque neles. Senhor, toque-os com o teu poder. Senhor, tira o cansaço, tira o desânimo, tira a prostração, tira essa ansiedade, tira essa carga negativa que essa pessoa tem carregado e dê vida a ela. Dê vida a ela, Senhor. Dê vida a ela, Senhor. E colocamos tudo nas tuas mãos. Eu apresento cada pedido de oração ao Senhor. Eu peço um milagre. Eu peço uma intervenção e nós esmagamos agora o poder da serpente, do escorpião, de toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, que caia por terra em nome de Jesus. E profetizamos que agosto de 2026 será um mês de portas abertas, de céus abertos, de caminhos abertos, de coisas novas sendo liberadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós te pedimos, dá paz para essa casa. Dá paz para este lugar. Em o nome de Jesus, nós já declaramos o fim dessa adversidade, o fim dessa guerra, o fim dessa influência do mal e declaramos que a presença de Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo está sobre este lar, está sobre essa família. No nome de Jesus, o Deus que não desampara está cuidando dele. O Deus que não desampara está cuidando dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, em o nome de Jesus Cristo. Me ajude agora a compartilhar essa oração e até amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.